Bem-vindo a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. O vento atrapalhava o trabalho e erguia uma poeira vermelha no chão do terreno que era alugado para os circos. Gente, até passarinho hoje. O livro de hoje é da nossa nova editora parceira, Gato Morisco, e do autor Diego Eduardo Gil. O Céu Azul Púrpura e Outras Histórias é um livro de contos e eu escolhi especialmente um aqui, não é o primeiro, mas para estar fazendo a leitura para vocês. O conto escolhido chama A Fabulosa Natasha, para Miguel. Dia após dia, ouvia-se o zunido do vento e do carro de som que circulava pela cidade, anunciando a chegada iminente dos estragos sazonais do El Ninho e da fabulosa Natasha. O vento atrapalhava o trabalho e erguia uma poeira vermelha no chão do terreno que era alugado para os circos e para os ciganos. Os operários continuavam o trabalho de montagem que tivera início há 4 dias. Descarregavam as pesadas ferragens e faziam o esqueleto vir à tona. A essa hora, as crianças já andavam impacientes com a demora. Nunca chegaria a elefanta? Afinal, para dar fim à espera, observava os animais que já tinham desembarcado com a caravana dos caminhões-jaula. Parava em frente às grades para ver os leões com as suas expressões insidiosas de demônios. Ninguém sabia de onde vinham os invasores bárbaros. A cada dia atracavam 4 ou 5 caminhões idênticos, com latarias enferrujadas e motores fumacentos. As cabines eram pintadas de amarelo e azul. Antes da noite do 4º dia, a lona foi içada até o alto. O cascalho foi depositado no chão para enterrar o banhado e recoberto de serragem. A estreia estava marcada para o dia seguinte, que amanheceu envolto em promessas. Caio era um observador atento do que acontecia ao seu redor. O circo fincara estacas e derramara as ferramas a meio quarteirão da janela do seu quarto. Naquela tarde, ele viu quando mais um caminhão chegou e a elefanta desembarcou. Ela foi amarrada entre os caminhões estacionados. Por volta de 16 horas, um funcionário conduziu a elefanta por uma corda até o terreno vazio da esquina, ao lado da sua casa. Era um caminho de 80 metros entre o terreno abandonado e o terreno do circo. Natasha foi amarrada em um palanque de cerca. O funcionário se afastou e a elefanta ficou sozinha, andando de um lado para outro e tentou arrebentar a corda até que desistiu e se acalmou. No canto do terreno havia uma canela branca, muito antiga, que oferecia uma sombra amena. Caio gostava muito dessa árvore. Natasha também deve ter gostado. Por mais bela que seja uma floresta, uma árvore ainda é mais bonita quando vista isolada. Depois de um tempo, Caio passou para o terreno ao lado, sentou-se no meio-fio da calçada e ficou olhando para a elefanta fascinado. Era a primeira vez que via um animal de outro continente. A impressão era que Natasha era uma estrangeira sem a paisagem que deveria lhe acompanhar. A elefanta começou a experimentar os arbustos e os capins do chão, e o menino ficou assistindo. A tarde passou e Caio nem viu a mãe chegar. "Filho, vem para casa", ela chamou apenas por costume. Nessa hora, que antecedia o espetáculo, as luzes se acenderam, as grades foram fechadas e o circo ficou envolto em silêncio e mistério. Um homem de uniforme apareceu para buscar Natasha. Caio se recolheu para assistir TV, sentindo um pouco da solidão do fim do dia. As pessoas que compraram ingresso para a noite de estreia chegavam para as filas. Antes de dormir, o menino ouviu as gargalhadas e os gritos abafados pela lona. Já era madrugada quando acordou, abriu a janela e espiou na direção do circo. As luzes estavam apagadas e o mundo mergulhado na escuridão azul da madrugada. Aquele estava sendo o verão de poucos acontecimentos. Caio frequentava a escola pela manhã, voltava sozinho para casa e aquecia o próprio almoço. A mãe ficava no trabalho durante o dia, por isso ela pedia que Caio não saísse de casa enquanto estivesse fora. Não vá nos eucaliptos, lá é perigoso. Mesmo sem olhar pela janela, Caio podia pressentir a presença do bosque de eucaliptos, que formava uma barreira ao leste, além do campo de trigo. Ele só tinha um punhado de anos, então, para eles, os eucaliptos pareciam ter sempre existido. O lugar era ocupado a partir da metade da primavera e abandonado no inverno, quando se tornava úmido e sombrio. As árvores altas estavam quase sempre encurvadas pela força do vento, que ameaçava derrubá-las. Acima delas,
Pipas feitas de plástico lembravam pedaços de vidro no céu. À tarde, geralmente não se encontrava nada de bom para fazer. Caio explorava o pátio da casa. A fundação da casa era feita de tijolos colados com teia de aranha. Nessa parte, a casa já parecia em ruínas, antes de todo o resto. Ali viviam os fantasmas dos antigos moradores. Aquela casa já tinha mais de 50 anos. Uma vez, Caio espiara pela abertura que acessava o porão e vira o crânio descarnado de algum animal que ele não conhecia. Poderia ser a cabeça de um cachorro ou de um porco coberto por uma fina camada de cor de chumbo, por causa das cinzas do fogão que caiu entre as frestas do assoalho. Este era o dia mais quente de todos. Às 16 horas, quando o sol já não estava tão forte, a elefanta foi trazida novamente. Caio escalhou o galho do pé de canela branca. De cima, Natasha parecia uma pedra de um rio imensa e redonda. Um grupo de meninos vinha pela rua e um quarteirão de distância. Vinham do leste, onde ficavam os eucaliptos, como uma mancha de gafanhotos. Eram 10 ou 15 e pareciam atormentados por um diabo brincante que se divertia com a maldade. Caio sabia que eles andavam com facas e canivetes, montavam armadilhas nas trilhas e acendiam fogueiras nos bosques. Correu para casa e fechou a porta. "Olha, uma elefanta", um dos meninos disse. "É a namorada do Fernando", um deles disse. Os outros caíram na gargalhada. "Eu pego vocês", Fernando disse. Seguiram na direção do circo brigando um com os outros e dizendo palavrões. Se tivesse uma oportunidade, abririam as jaulas dos leões. Quando faltavam 10 minutos para virem buscá-la, Natasha ficou olhando na direção do circo. Sabia que estava na hora. Logo um funcionário apareceu. No caminho de volta, ela destruiu o meio-fio de uma calçada. Naquela noite, a mãe de Caio disse: "Eu fiquei sabendo que o circo tem uma elefanta." "Tem sim." Caio ficou observando os gestos da mãe, enquanto ela finalizava o jantar. Notou que ela fazia tudo depressa. Aquela agitação só podia ter como motivo a presença do circo. Às vezes, ela levantava o olhar e espiava através da janela do corredor da cozinha. Era difícil ignorar as luzes a uma distância tão curta da casa. Há dias, ela não conseguia cumprir as etapas da sua rotina, como assistir à TV ou se dedicar à leitura de suas velhas revistas, lidas e relidas. Por volta das 9 da noite, ela disse: "Vamos andar um pouco na rua? Só uma voltinha? Logo precisamos dormir. O dia começa cedo amanhã." Caminharam pelas imediações do circo, mesmo pelo lado de fora. Podia ouvir o estalar dos chicotes, o ranger das feras, o gargalhado público e sentir o cheiro da pipoca. "O que você anda fazendo de tarde?" a mãe perguntou. "Nada", Caio respondeu. "Hoje de manhã entregaram convites na escola. Ainda trazia o panfleto no bolso. Deixa eu ver." A mãe leu o panfleto com atenção e passou a mão nos cabelos do filho. Parecia que iria dizer alguma coisa, mas não disse nada. Manteve o silêncio na volta para casa. Na escada da varanda, Caio ouviu o barulho dos sapatos da mãe, como um martelo batendo na cabeça de um prego. Ao chegarem na sala, ela sentou-se no sofá da sala e pegou uma revista para ler. Um pouco depois, levantou-se e foi ao banheiro. Era o sinal combinado sobre a hora de ir para a cama. A mãe foi para o seu quarto primeiro. Caio também se recolheu ao seu. A luz da rua desenhava arbustos na janela e a silhueta do circo estava lá, onde deveria. Na manhã seguinte, a notícia aguardada chegou. "Vai ter tempestade", disse a mãe enquanto aquecia o café antes de sair de casa. Ao chegar da escola, Caio esquentou o almoço e ficou esperando a elefanta. Ela chegou um pouco antes, por volta das 15 horas. A força do vento balançava as folhas do pé de canela branca e vergava os eucaliptos. A lona do circo enchia e murchava. Natasha estava ficando assustada com a ventania. Ela se movimentava e tentava se desprender da corda. Caio sabia o que era certo a fazer. Atravessou a janela, o pátio e se pôs ao lado dela. Ninguém iria ver se ele soltasse a corda um pouco. Percebendo que não estava mais presa, a elefanta começou a se afastar do terreno abandonado. Caio percebeu que tinha sido uma má ideia. Tentou segurar a corda, mas Natasha começou a arrastá-lo. A fricção feriu suas mãos e ele foi obrigado a soltá-la. Viu Natasha seguir calmamente na direção do circo, como estava acostumada a fazer todos os dias.
Achou melhor recolher-se e esperar a chegada da tormenta. Ouviu trovões e viu muitos relâmpagos, mas nada de chuva. Essa tempestade não veio para valer, disse um homem que passava na rua. As pessoas pareciam um pouco zonzas. El Ninho pregara uma peça em todos. Uma hora depois, a água caiu do céu sem nenhum estardalhaço, apenas um tamborilhar no telhado. Da sua janela, Caio assistiu à água esverdeada que descia pelo telhado, caía na calçada de tijolos musguentos e escorria junto com a fuligem para o ralo da calçada. Pelo menos a chuva foi suficiente para espalhar o cheiro das árvores na pedra-ferro do calçamento. À noite, Caio contou a história da elefanta para sua mãe. Ela cuidou dos ferimentos da sua mão. Você só pensa nessa elefanta agora? Queixou-se. A chuva fraca, mas insistente, continuou madrugada dentro. Na outra manhã, a mãe deixou um bilhete escrito à mão sobre o braço do sofá com uma boa notícia. Vamos ao circo hoje à noite. O bilhete também trazia um alerta. Se chover, feche todas as janelas da casa. De manhã, não ocorreu nada que merecesse ser lembrado. Caio chegou em casa e aqueceu seu almoço. A elefanta foi trazida pela corda como no dia anterior. Por enquanto, havia apenas o silêncio na cúpula de lona. Poucas pessoas perceberam o fenômeno e acharam estranho. Só perceberam que algo estava errado quando começaram a perder os chapéus no meio da rua. Uma mulher foi surpreendida com um bebê de colo. Rajadas de vento arrastaram as poeiras até as grandes alturas. Folhas e pedaços de galhos atingiram quem estava na rua como chicotes de vegetação e de poeira. Os fios de luz se agitaram como se fossem cordas em uma brincadeira infantil que o ninho balançava. As varetas dos guarda-chuvas abertos se entortaram. De uma hora para outra, nuvens invadiram o céu. Dessa vez não era brincadeira. E um aguaceiro desabou sobre a terra. Tudo parecia feito de fumaça e de chuva. A lona do circo esvoaçava. A qualquer momento poderia ir pelos ares como uma explosão de vento. O todo gigante se partira em pedaços e o circo se diluiria em meio à chuvarada cinzenta. Natasha ainda estava amarrada, brandindo contra a tempestade. Não tinham vindo lhe buscar. Caio saltou da janela. Após o terceiro passo na chuva, estava estopado. As suas costas doíam, como se fossem atingidas por estalactites. Aproximou-se do círculo e desamarrou a corda. Ao perceber que estava livre, Natasha começou a correr em direção ao campo de trigo. Caio mal podia vê-la. Não passava de um esboço na penumbra cinzenta. Ela atravessou o campo e se embrenhou nos eucaliptos até sumir completamente. Caio a perseguiu e também entrou no bosque, rasgado ao meio pela ventania. O lugar parecia um jardim pisoteado. O menino não conseguia ver muito à sua frente. Olhou para as folhas no chão e para o alto. As árvores lembravam homens altos e encurvados que vestiam sobretudos. A ventania imitava um rádio fora de sintonia. Logo se espalharia o rumor de que o menino anônimo e uma elefanta extraviaram-se no bosque. Certamente lhe sobraria uma bronca. A mãe tinha razão em se preocupar. Se algo acontecesse com seu único filho, lhe sobraria somente as revistas para ler à noite. Seriam noites praticamente iguais às de hoje, mas entristecidas. Caio pensou nisso e pôde até mesmo ver a consternação irradiando da lâmpada amarela no teto e se arranjando no ar denso da sala. Seguiu as marcas deixadas pela elefanta na vegetação. Nem notou quando o galho cravou no seu pé. Avançou 30 metros por uma trilha estreita, mas ainda não conseguia ver Natasha. Havia outras trilhas que seguiam para diferentes direções. Caio notou que Natasha mudara o caminho e então trocou também. Caminhou mais alguns passos e viu a elefanta encostada em uma árvore baixa de galhos finos. Caio encostou-se no corpo quente da elefanta. Tentou se manter aquecido e otimista, apesar dos golpes que a chuva desferia em seu ânimo. Pelo menos, a batida da chuva diminuiu de intensidade. Seria um barulho bonito de se ouvir em outras circunstâncias. Lembrou-se que Natasha aparecera amarrada ao lado do pé de canela branca. Isso havia sido ontem, anteontem ou antes ainda. Por mais que se esforçasse, não conseguia lembrar. O resto do mundo se perdera. Agora ele, a elefanta e o bosque de eucaliptos era tudo que existia sobre o vendaval infinito. A mãe de Caio chegou do trabalho e não encontrou o filho. Saiu correndo para a rua. A chuva seguia mais branda. Já estava escurecendo.
A mãe pensou por onde deveria começar a procurá-lo. Lembrou dos eucaliptos. Não, Caio não iria para lá, então foi ao circo. A salvação de Caio tinha vindo de um lugar inesperado. Os meninos do bosque também andavam nas trilhas dos eucaliptos nos momentos da tempestade. Não tinham medo. Encontraram Caio e Natasha. Construíram uma maca improvisada e deitaram o menino sobre ela. Natasha foi puxada pela corda de volta para casa. Ninguém sabia que menino era aquele. Ficou ali até que a mãe chegasse. Naquela noite, a mãe preparou um chá para o filho. Depois do susto daquele dia, achou por bem ficar uma semana fora do trabalho. Não houve circo e no dia seguinte Natasha não veio. Os funcionários do circo estavam tentando se livrar do lamaçal. Alguns meninos ajudavam a empurrar os carros para livrá-los da lama. Caio reconheceu entre eles os meninos do eucalipto. Mais um dia se passou e o sol voltou a brilhar para valer. Nesse dia, 4 caminhões foram embora, levando uma parte do circo. Depois foram mais 4. Um pedaço de cada vez. Palhaços, trapezistas, placas, animais e jaulas desapareceram. As apresentações continuaram com atrações reduzidas, como se o circo fosse ficando doente e definhando. As lâmpadas coloridas tornaram-se tristes e opacas. Os animais e os artistas mostravam os dentes cariados, os ossos das costelas, as sarnas dos pelos e os olhares melancólicos. Os preços dos ingressos caíram. Os meninos viam que essas últimas apresentações ficavam metade felizes, metade tristes. Natasha ficou até o último dia. A lona, amarela e azul, já estava no chão sendo dobrada. Homens batiam as ferramentas arrancando os parafusos do metal. Mesmo sob o calor infernal, não queimava as mãos ao manejar a lona e o ferro quente. Como na chegada do circo, o vento soprava. Caio pensou que os circos eram levados por ventos como aquele, entre uma cidade e outra. Quando os operários começaram a carregar os últimos materiais, a mãe viu a aflição do filho. Vá se despedir, ela disse. Caio correu até o centro do terreno em que o circo ficava. Natasha foi embarcada no penúltimo caminhão. Os caminhões entraram em formação e contornaram os quarteirões, enfileirados. Pareciam perdidos, como se não lembrassem a forma de sair dali. E deram ainda mais uma volta no terreno, como se fizessem parte de um carrossel. Os últimos homens e mulheres apertavam-se nas cabines e olhavam para frente, sem nenhum aceno para se despedir da cidade. Em breve, a esqueceriam. Quando todos os caminhões passaram e a caravana se afastou, um vento desajeitado de El Ninho começou a soprar. Caio continuou onde estava, porque assim é a ordem no mundo. Os circos andam e os meninos esperam. Que história linda! Eu juro que eu não esperava que a Natasha fosse uma elefanta. Achei que ia ser uma trapezista ou alguma coisa assim que encanta. Ah, mas eu tenho tanta paixão por elefantes. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Voltei! Depois dos gatos, pode-se dizer que eu tenho muito amor por elefantes. Essa daqui é a Rorô. Quando eu a ganhei, eu só sabia que ela se chamaria Rorô, mas depois eu descobri um elefante chamado Rose e aí eu descobri o porquê. Esse não tem nome. Mas aí vocês podem imaginar o tanto que eu gosto de elefantes, né? E como foi uma surpresa, eu descobri que Natasha era um. Então, se você quer maravilhar com esses contos, venha ler O Céu Azul Púrpura e outras histórias. Um beijo e até a próxima!